uma honra, uma alegria estar aqui, tá? Acredito que o tema vai mexer muito conosco, tá? Mas é um tema que nós estamos todos vivenciando. Cada lar, se a gente pensar com bastante carinho, cada lar hoje está experimentando, apesar de você, viu? Experimentando essa presença desse espírito que está vinculado a nós por algum motivo, tá? Eu queria levantar uma referência que, não sei se vocês conseguiram perceber, essa manifestação de crianças atípicas, ela ganhou muito uma estrutura depois da pandemia, né? Até então, você vai dizer assim, não tinha nada disso. Como evangelizadora e educadora, a gente vinha trabalhando o comportamento da criança. Depois da pandemia, a gente começou a perceber a referência muito explícita no comportamento e no desenvolvimento dessa criança. Isso ficou muito marcado para a gente. Por que depois da pandemia? Tá? Na realidade, Camille Flammarion vai dizer que sempre existiu, tá, gente? Sempre existiu transtornos de todas as naturezas. Só que a gente vai percebendo ao longo do nosso envolvimento. Nós estamos mais envolvidos no momento e automaticamente o processo de pandemia, ele fez com que inúmeras almas reencarnassem dentro da área para resgate, para pesquisas, para desenvolvimento, né? E aí nós ficamos com essa imagem mais explícita da criança atípica, tá? E aí o que a gente pode considerar, só para ter um entendimento, o que a gente pode considerar? Nós vamos ter que falar muito rápido, porque o tempo é pouco, então nós vamos jogar as informações, e aí cada um vai pegando, e se possível, no futuro, a gente abre com mais clareza, tá? No livro Missionários da Luz, André Luiz traz uma informação que mexeu muito conosco, mexeu muito mesmo. Ele fala assim, teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno de adaptação das energias criativas no útero materno. Eu não sei se vocês vão conseguir apreender de imediato a mensagem que ele está passando, tá? Nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria de nossos irmãos encarnados é encaminhar para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo, por isso agora nós estamos visualizando com mais clareza o processo dos transtornos de desenvolvimento. É preciso esperar mais tempo para ministrar certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. Isso não é uma pedrada na alma, tá? O que ele está dizendo ali? Determinadas informações não podem chegar para a gente de imediato, porque nós temos uma tendência a transformar tudo no comum, tudo no corriqueiro, tudo no normal. E isso faz com que a gente precise de um tempo maior para lidar com isso. É isso que ele disse ali. Então hoje nós estamos lidando com um grande momento no planeta, que é o chamado momento de regeneração, em que almas estão encarnadas para fazer esse nível de texto para nós, que é o texto do desenvolvimento, das dificuldades de desenvolvimento. Olha que legal. Falando do assunto e ele aparece. Bacana, né? Que bênção. Que bonitinho. E ele pede para a gente esperar um pouco mais, porque o assunto ainda é incompreensível para nós. Tá? Então eu preciso aprender a lidar com isso. E aí, eu queria que vocês trabalhassem comigo um fenômeno muito interessante. O espírito encarnado, ele vem dentro desta somatização. Esses conhecimentos estão para nós adormecidos e estratificados. O que é adormecido? Está parado, a gente não consegue acordar esse conhecimento dentro de nós e ele está sem desenvolvimento, tá? Ele está parado em nós. E ele vai dizer o seguinte, o que é um espírito num contexto rápido? Vem cá, princesa. Vou usar você como referência prática. Então, quando eu pego a minha presidente,
a minha coordenadora de estudo, olhando para ela de imediato, eu vejo o soma, tá? Eu vejo o soma. Esse soma, ele tem em si o lado perispiritual, ela é um espírito que, perdendo o soma, sobrevive a parte espiritual, que é o perispírito. Eu vou vê-la agora pelas vias perispirituais, tá? E aí eu vou precisar de acordar alguns conceitos para eu conseguir vê-la em perispírito, tá? Como é que chama esse conceito? Para mim vê-la como perispírito, o que eu preciso? Eu preciso de duas técnicas. O que eu preciso? Mediunidade. Desculpa, gente. Mediunidade e... Para eu vê-la como perispírito, eu preciso da mediunidade e... Pode falar. Eu vou precisar do sono físico. Só pelas vias do sono físico eu vou conseguir enxergar a imagem. É isso que ele está chamando de conceito estratificado. Eu só imagino ela assim e pronto, acabou. Então a criança que entra na minha casa espírita, eu só vejo ela assim. Eu esqueço que ela tem um corpo, que ela tem um perispírito, que esse perispírito tem um psique, tá? E é nesse psique que eu vou encontrar as dificuldades de desenvolvimento. É aqui que eu vou encontrar isso. Porque isso é configurado pelas vias perispirituais. Ela hoje traz um transtorno de desenvolvimento que é uma condição, tá? Não é uma enfermidade, é uma condição. Eu queria que vocês pensassem nessa condição como alguém que reencarnou sem a perna. É uma condição. Ele vai passar a vida inteira sem a perna. Não é isso? A vida inteira sem a perna. Então eu vou ter que me habituar e ela vai ter que se habituar a viver sem a perna. Ela pode colocar uma prótese, mas ela vai continuar sem a perna. Isso é uma condição, que é o que acontece com ela no momento, tá? Ela é movida por uma emoção, por isso essa psique funciona. Ela é movida por uma emoção. Essa emoção é que vai fazer com que ela se dê bem na encarnação ou não. Alguns espíritos com transtorno de desenvolvimento não conseguem manter a reencarnação. Alguns suicidam, porque eles não conseguem se manter ali dentro daquele corpo físico. Ela é movida por uma consciência como todo espírito encarnado. Tá? Todo espírito encarnado tem uma consciência, ele também tem. A criança em desenvolvimento tem uma consciência. E é nessa consciência que nós, educadores e pais, vamos trabalhar. Tá? Não queira trabalhar no aspecto puramente físico, não. Vamos trabalhar nesse estado de consciência. Por isso que a disciplina e a educação é fundamental para a criança que traz transtorno de desenvolvimento, tá? E o espírito, que é o máximo que eu tenho que enxergar aqui. Então, quando eu olho essa criança, eu vou ver nesta criança esses itens ali, né? Esses 6 itens ali. Eu preciso encontrar isso. Senão eu não consigo educá-la. Eu vou transportar o transtorno de desenvolvimento para uma enfermidade, o que não é. E não é. Transtorno de desenvolvimento não é uma enfermidade. Então eu vou ter que trabalhar isso. Eu tenho que pegá-la e vê-la desta forma. Está na minha sala de evangelização, está no meu consultório, está no meu laboratório, está no meu escritório, não importa. Ela é esse espírito com estas referências, onde a maquinário, né? Como é que chama isso aqui? A engrenagem está no espírito. Então, por mais dificuldade que ela apresente, eu tenho que olhá-la como espírito. Se eu enxergá-la como espírito, é muito mais fácil para mim. Mas como é que isso fica em termos de família? Não, minha criança liberada ainda não. Não, minha criança está de castigo. Tá? O que acontece conosco? Eu vou ter que falar rápido, tá, gente? O que acontece conosco? Como pais de criança de transtorno de desenvolvimento, meu primeiro processo é analisar, por exemplo, onde ela estava antes de reencarnar. Tadinha, onde nós estávamos antes de reencarnar? Fica mais fácil falar assim, né? Onde estávamos? Onde a gente estava antes de reencarnar, gente? Você acredita nisso? Nós estávamos
Na zona umbralina. Ah, que mesmo. Ele que apagou a luz. Na zona umbralina. Tá? E aí, na zona umbralina, que é normalmente o ambiente em que todos nós ali passamos, houve o quê? Um recolhimento. O recolhimento não é uma limpeza geral, é só a busca do espírito lá. O espírito sai da zona umbralina trazendo toda a marca que ele contraiu ali por causa da rebeldia reencarnatória anterior. Vai entendendo o transtorno de desenvolvimento que vocês vão pegar, tá? Dentro desse recolhimento, esse espírito vai passar pela fase de tratamento. Então ela vai no mundo espiritual e vai passar no laboratório do laboratório invisível do mundo espiritual. Pode deixar ele, viu, gente? Pode deixar. Eu trabalho o dia inteiro assim. Tá? Tranquilo. E aí, nesta fase, ele recebe o tratamento. Tá no tratamento. Recebendo tratamento. O que o plano espiritual vai tratar? Somente da carcaça perispiritual. Tá? Vai pegar todos os resíduos reencarnatórios dela, com todos os recursos e potencialidades que ela traz, vai ajuntar isso numa dinâmica e vai aplicá-la ou reforçá-la no perispírito, de onde, reencarnando, a chaga física e mental lá da outra encarnação vai passar para o perispírito, beleza? Então nós temos o espírito que está programando uma reencarnação, tal qual no livro Os Missionários da Luz, onde tudo que ele vivenciou está passando para a constituição perispiritual, que é o modelo biológico, o modelo para a formação biológica, tá? Vamos fazer um mapeamento. Quais são as condições dela? Então vamos imaginar aqui que ela participou da Segunda Grande Guerra, tá? Então ela foi, uma assassina literária na guerra. Matou mesmo, e ela chegava, por exemplo, dentro das aldeias, né, ali, e ela pegava, estuprava, e aquilo era prazeroso para ela. No contexto mental, isso está gravado como prazer, tá? O assassinato, o crime está gravado como prazer. Na hora que joga isto para a constituição perispiritual, isso vira deficiência. Tá? Isso vai virar uma deficiência. É prazer no espírito e deficiência perispiritual. De onde vai comportar a reencarnação em dificuldade. Então eles fazem um mapeamento dela. Existe vítima no planeta? Tem vítima no planeta? Não, não tem. Mesmo a criança com transtorno não é vítima. Não é vítima. Então ela vai fazer a reencarnação, vão fazer o reconhecimento dessas falhas com ela. A criança que reencarna com transtorno é avisada que vai reencarnar com transtorno, porque por ser uma condição, não vai lesar mentalmente. Vai lesar psiquicamente. Então ela é avisada. Você passará 70, 80, 20 anos com um transtorno que você terá que superar. Ela é avisada. Então não tem reencarnação onde o espírito vai falar assim, coitado de mim, eu não sabia. Sabia sim. Foi avisado. Tanto que a gente pode orientar esses espíritos fora do corpo físico. Porque eles têm muito mais visão e muito mais amplitude do conhecimento. Pegou? Mapeamento. Aí o que acontece? Quero que vocês peguem isso comigo, tá? Nesse estado, a reencarnação é preparada, né? Gravada no manuseio do espírito enquanto encarnado. Por isso, a gente conversa com ele fora do sono. Aí vem o que é a organização familiar. O que é a organização familiar? Para que aquele espírito reencarne com transtorno, ele precisa estar vinculado com alguém que hereditariamente passe isso para ele. Entendeu? Então, o transtorno é hereditário. O que eu estou dizendo? Mãe de transtornado é transtornada. Sabia? Pai de transtornado é transtornado. Não é esquisito falar isso? Tá? Como é que a gente chama isso de transtorno? Aí a gente vai estudar o que causa os transtornos. Então, alcoolismo, droga, gestação envelhecida,
tá? E muitos outros processos transfere para o espírito o transtorno. O mapeamento no plano espiritual é assim. Estou falando como espiritual. Mas se a gente for na medicina, vocês vão ficar sabendo, na ciência, vocês vão ficar sabendo que a metodologia passa assim. Então, todo lar que tem uma criança transtornada, ou a mãe ou o pai também sofre de transtorno. Às vezes, muito mais suave. Quando os dois têm transtornos, é possível que a criança, às vezes, elabore um projeto mais grave. Na minha casa, eu tenho 6 crianças autistas. Todas de grau. Eu vou trazer umas referências para vocês aqui, tá? E aí, em cima disso, não posso trabalhar muito tempo, porque o tempo não dá. Em cima disso, veio o quê? O recebimento da carga expressiva do débito. O que vai acontecer nesse período? Pega-se o bebê, eu deixei a bonequinha lá no carro da minha filha, esqueci. Pega-se o bebê e quando põe ele dentro do corpo físico, quando ele faz o encaixamento uterino, ele passa a viver como se ele estivesse dentro de uma caixa fechada. Então a criança transtornada, ela não vê o mundo como a gente vê, tá? Ela não consegue visualização global. Ela está se sentindo presa dentro de uma caixa. Põe uma pessoa dentro de um ambiente fechado e tranca o ambiente, sem janela, sem nada, só com a portinhola, e aí vocês vão entender o que sente uma criança com transtorno. Aí o que acontece? Se ela entrar no útero da mãe, nessas condições, ela não sobrevive, ela não consegue manter a reencarnação. Porque quem vai fazer o desenvolvimento orgânico é ela. Se ela ficar nesse estado, não vai conseguir. O que o mundo espiritual faz? Pega o transtorno da criança e divide com a mãe. Então a mãe passa a ser, André Luiz fala exatamente estas palavras, o mata-borrão da criança. Então até a gestação de 9 meses, os 3 primeiros meses muito mais grave, a mãe é autista gestatória. Deu? A mãe é autista gestatória. Ela fica gestando o filho, mas ela pega toda aquela dificuldade do filho e insere nela. Tá? Para quê? Para que aquele espírito consiga sobreviver e consiga sair do útero. Naquele período ele consiga sair do útero. Deu? Pegou? Se não entender, vocês me falam, por favor. Vai lá. Deu, querido? Muito bem. Ela faz isso, que é o chamado trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna. Viu? Então a mãe, naquele período de gravidez, ela é a autista. Ela pega do filho. E ela deixa o filho desenvolvendo naturalmente na formação biológica, enquanto ela fica segurando a enfermidade para o bebê. Tá vendo como é que é o trabalho no mundo espiritual? Viu? Bacana? E aí aguenta. Período de adaptação com o organismo materno de 0 a 3 meses, chamado de período crítico. O que acontece? Crítico, período do medo, da repulsa, do amor, da indiferença, tá? Do desconhecimento, da raiva, do envolvimento, porque isso aqui é o que está no autista. No autista não, na criança de transtorno. Tá? Então, por exemplo, você vai pegar a criança que vai passar pelo TOD. O que tem no TOD? Raiva, repulsa, agressividade. A mãe fica sentindo isso enquanto gestante. É porque a gente... Hã? O que é o TOD? Transtornos opositivo, saudamente, transtorno opositivo desafiador. Briga, tá? Você pega, por exemplo, você vai chegar para a criança e fala com ela, dá licença, e ela reage. Ela não sai, tá? Eu tenho isso, tudo aqui não vai dar tempo, né? Mas tá tudo bem. O processo de transubstanciação, quando é que a mãe vai transferir, devolver para o bebê esse estágio? Quando é que ela vai devolver? O processo de transubstanciação é pelo cordão umbilical. Olha que legal, gente. Todo o processo alimentar se dá pelo cordão umbilical.
umbilical. Inclusive a alimentação fluido espiritual. Tá vendo? A Organização Mundial de Saúde recomenda que o corte do cordão umbilical seja feito de 1 a 3 minutos após o parto. Por quê? Momento em que inicia a transferência letárgica da referência punitiva do reencarnante. Entenderam isso? Deu? Aquilo que a mãe estava segurando, antes de cortar o cordão, ela vai devolver para o espírito. Ela vai devolver para a criança. Agora é com ele. Ele não vai reencarnar? Desculpa. Agora é com ele. Ela passa para ele, ele recebe e reencarna. Ela vai fazer isso letargicamente. Ela não vai fazer de uma única vez, não, tá? Ela vai devolvendo aos poucos, devolve a fase mais grave, e aí que ela começa a perceber as dificuldades daquela criança que ela está gestando, que ela gestou. Tem mãe que fala, engraçado, eu não notei, até 8 meses eu não notei. Eu tenho uma criança que aos 4 meses de existência a gente já notava nele o autismo. Aos 4 meses. Aí nós levamos, não pode analisar isso agora não, muito novo, muito cedo, não precisa trazer não. Pode deixar desenvolver, o médico falou, não tem nada aqui não. E hoje ele tem um transtorno grave e ele traz inúmeras dificuldades. Eu trouxe ele aqui para vocês conhecerem, tá? Ele é uma gracinha, gente. E aí, o que assegura essa reencarnação? Fica aí minha referência. Os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pelo qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda que sejam perversos. Então, por exemplo, para este lar, para manter essa criança de transtorno, a gente precisa de pais muito conscientes. De pais que queiram trabalhar isso com o espírito. De pais que entendam que seu filho tem um transtorno e que queiram investir em todas as áreas sobre aquele transtorno. Tudo bem? O que ele precisa? O que nós precisamos? Enquanto transtorno no lar, o que eu preciso? Primeiro, respeito. A criança precisa ser extremadamente respeitada dentro desse lar. Tá? Para que ela possa compreender e repassar isso. Responsabilidade. Em todas as áreas. A erradicação de vícios físicos e morais podem assegurar a encarnação desse espírito em experiência de transtorno. Se ele é um viciado com uma ficha grave, se ele encontra no lar uma base em desequilíbrio, ele vai repetir e possivelmente ele não permanecerá encarnado. Ele vai sair do corpo físico. Por alguma via ele vai sair, tá? A projeção de valores dentro do lar só será possível a estes espíritos se for, quem tem criança de transtorno em casa sabe, pela luta, pelo esforço, pela luta, pela dedicação, pela renúncia, pelo amor, pela boa vontade e a profunda convicção da importância da tarefa materna e paterna. Eu preciso tirá-lo. Então, por exemplo, quando meu lar é normal, tá? Tranquilo, lar comum. Quando eu recebo uma criança de transtorno, sabendo que a reencarnação desse espírito, se não for missionária, ela pode ser extremadamente expiatória, tudo que influencia esse espírito a uma queda tem que ser retirado de dentro do lar. Tudo. Olha que luta. As pessoas têm que modificar toda a estrutura do lar, tá? Para que ele consiga fazer o trabalho dele. Deixa aí. Tá? Vamos lá. Qual que é o papel da casa espírita? Agora acho que você pode ficar tranquilo. Agora você pode sentar. Pode? Obrigada. Se eu precisar, eu chamo de novo. Tá como é que é, né, criança? Qual é o papel da casa espírita diante da criança transtornada? Porque não duvidem que ele esteja captando toda esta informação. Tá? Ele foi preparado antes. Ele foi avisado fora do corpo. Você não ficará na sala. Ele não consegue ficar na sala também. Tem esse detalhe, tá? Ele não consegue. Então a gente tem que ter muito cuidado. A casa espírita tem que ter o trabalhador que antecipe a sua chegada para criar metodologias que possa atender.
Minha evangelização eu tenho 6. Na minha sala, 6. Tá? E aí o que eu faço? Eu tenho espelho, eu tenho caixinha, eu tenho muito conteúdo para poder prender a atenção. Nosso terreiro, a nossa sala, ela é espalhada de conteúdo espalhado na casa espírita. Então, aonde ele sai, a gente vai atrás, o evangelizador vai atrás e continua levando o tema, levando a evangelização normalmente. Falei com você que eu não fico parada? Já fui parar lá na porta. Tá? A presença desses trabalhadores dedicados antecipa esse preparo da espiritualidade para a criança. Então, se eu vou chegar 30 minutos mais cedo, já está preparado. O plano espiritual vai fazer outra coisa, vai fazer outro investimento, tá? Serviços minuciosos são realizados no ambiente evangelizador. Então, acontece coisas dentro de uma sala de evangelização que eu não vou captar, mas que está acontecendo em favor do Espírito. Se vocês acompanharem bem o comportamento deles, vocês vão perceber isso. Tá? Orientar participantes, tarefeiros, crianças típicas sobre a inclusão da criança atípica. A Casa Espírita mudou. Agora nós nos preparamos para recebê-los. Tá? Ah, mas eles fazem muito barulho. Não importa. Você não veio mais para aquele sossego, sabe? Sair do lá e falar assim, graças a Deus, eu vou lá para o centro, que lá eu me sinto muito melhor. Não, aqui você vai sentir muito mais as aflições vigentes. Tá? Então hoje eu evangelizo assim, ó. Na minha sala é assim. É assim. Bonitinho demais. Tá? 6. E tenho as outras crianças que participam numa boa e que ajudam, que rolam também com eles, tá? Que às vezes dividem as cores, numa boa. Então tem que orientar o trabalhador. Todo trabalhador que chega tem que ter um cartazinho avisando: esta casa tem crianças atípicas, favor respeitá-las. Tem que ter. Porque a pessoa chega com problemas e dificuldades pessoais, ele não está caçando saber do problema do outro. Só que hoje nós estamos vivendo um grande momento regenerativo e eu preciso me adaptar a isso, tranquilamente, viu, gente? O amor passa, o evangelizador trabalha como médio do evangelho. A única forma de nós trabalharmos esse momento e ele ter o sucesso grandioso vai ser pelas vias da mediunidade. A mediunidade será nosso instrumento na casa espírita para lidar com a criança de transtorno, tá? E aí ele vai dizer assim: o amor passa nesse momento a ser a única alternativa do evangelizador. Amor. Nenhum evangelizador pode alegar inconsciência ou incapacidade. Ah, eu não dou conta trabalhar esse tipo de criança, não. Tá sim. O transtorno já existia de muito tempo. Só está mais claro para nós agora, mas ele já existia. O simples fato de eu ser também um espírito em transtorno já identifica que eu sei lidar com a criança em transtorno. Tá? Com a criança atípica. Na evangelização de bebês, as crianças visualizam o rosto das mães plasmada na imagem montada pela espiritualidade. Então, por exemplo, hoje a imagem mais figurativa dele é da mãe. Tá? Ele só enxerga a mãe. Em qualquer lugar que ele vai, a imagem da mãe é que é prioridade, porque ela dividiu com ele no útero. Então, o que acontece com ele agora? Eu estou falando, mas ele não me enxerga. Ele não me vê. Ele vê a mãe. Tá? Se ele virar o rosto, ele vê a mãe. Porque ele não enxerga o mundo como a gente enxerga. Então, o mundo espiritual faz isso de propósito, para que ele, enxergando a mãe, ele se estabeleça em confiança. Tá? O bom humor no ambiente do evangelizador aumenta os níveis de endorfina e outros hormônios. Estudar faz diferença na tarefa, pois cria processo harmônico no ambiente. Então, por exemplo, não tem como eu lidar com a criança de desenvolvimento, com dificuldades de desenvolvimento, com transtorno de desenvolvimento, se eu não conhecer. Então eu vou precisar conhecer todas as dificuldades que expressam isso. Todas. Então, por exemplo, aqui nós temos um autista
Se você chegar na minha casa, você tem um autista com transtornos de TDAH. Eu tenho um autista, porque o autismo, ele, de uma certa forma, ele comparece em todos os transtornos, tá? Eu tenho o transtorno com TOD, tá? Deixa eu tentar passar para vocês aqui rapidinho. Tem que ser rapidinho, espera aí. Vou mostrar para vocês. Como se sente a criança, tá vendo? Ela tá dentro de uma caixa e ela se sente assim, ó, presa dentro de uma caixa. O campo auditivo deles é muito dilatado. Então, por exemplo, você chega na minha casa, a gente conversa muito baixo. Entendeu? A luz é diminuída. Então você imagina que lá. É aí que eu falei, negócio da mudança ambiental. Tem que mudar, porque senão a gente não dá conta. Tá? Só que cada criança eu fiz questão de trazer, mostrando que cada um apresenta de uma forma. Não tem o mesmo. O transtorno não é igual. Tá? Então, no caso aqui, são 6, cada uma com um transtorno. Tá? Eu tenho uma na minha casa que a gente tem que levar ela para ver um boi. Ela tem estereotipia, e aí, muito forte, e aí ela viu no supermercado Viller Forte, ela viu um boi, uma vaca, que uma propaganda deles, e ela tem que ir na vaca. Aí tem que sair um para levar ela na vaca, tem que ficar um com o menino lá de fora, tem que ficar um olhando, entendeu? Por isso que o lar sofre essa modificação. O que a gente tem que considerar, quem tem crianças de transtornos de desenvolvimento em casa, o que ele tem que considerar? Isso pode ser característica de uma missão, tá? E eu prefiro acreditar que é uma missão, ou é um momento expiatório muito forte para aquele espírito. Tá? Às vezes eu olho assim, eu me sinto feliz, muito feliz, porque todo mundo concentrou a atenção e a gente está ali dando o suporte que precisa. Tá? E aí eu vou voltar rapidinho aqui, que o tempo já 5 minutos só. Não é isso? 10? Vamos lá. Tá. O que o evangelizador precisa para trabalhar essa criança? Jesus fala assim, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. Tá? Então, quando você não conhece esse empecilho, né? O nosso grande problema é não conhecer a criança e um empecilho. Não conhecer a criança é um empecilho à evangelização. Então eu preciso conhecer. Tá? Então eu tenho na sala 3, esse sofre de transtorno de autismo, esse aqui sofre de TDAH, esse aqui tem outro tipo de transtorno, são vários, então eu vou pegar. Eu vou conhecer. Então a gente sugere ao evangelizador ter em mãos uma anamnese. Tá? Não evangeliza sem anamnese. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer relatos e clarear esse comportamento para que a evangelização obedeça a esse comportamento. O pai acompanhar a evangelização, por exemplo, se a criança apresenta muita dificuldade, a mãe tem que ir para a sala. O pai tem que ir para a sala. A criança precisa ficar na sala até enquanto ela aguentar. Se ela conseguir ficar 5 minutos, é o que ela aguentou. Mas ela precisa entrar na sala de evangelização. Então, por isso que a gente convida os pais para irem para a sala de evangelização. Vem com a gente. Aí ele vai e fica lá. Com a presença dos pais, ele fica às vezes um tempo bem maior. Não sei se você tem essa experiência dele ficar um tempo maior quando você está. Porque ele não está enxergando a evangelizadora, ele não está enxergando as outras crianças, ele está enxergando a mãe. Então, o perfil de confiança dele é muito mais alto. Tá? Bom, não conhecer o drama que ela está envolta também é um grande empecilho. Essa criança, o processo está acontecendo por causa de quê? Por exemplo, nós temos uma criança social carente, que está num número muito grande, num nível muito grande de transtornos, e que não é entendida. Ela não é tratada, ela não é acompanhada. As escolas públicas estão vivendo isso de uma forma muito intensa. Abandonar a própria crise, acreditando não ser responsável direto, é outro empecilho. É outro empecilho. Então você tem que ter, dentro de uma sala de aula, mais pessoas para comportar aquele trabalho.
Hoje a gente precisa do concurso dos participantes da Casa Espírita para compor a sala de aula para nós. Não dá para evangelizar com uma evangelizadora, não dá mais. Então a Casa Espírita tem que fazer os cursos, tem que fazer a preparação, tem que convidar trabalhadores para nos ajudar nesse momento aí. Tá? Para ajudar nesse momento. Preciso que tenha mais trabalhadores. Porque vocês imaginam, a mãe precisou sair. Imagina se a evangelizadora precisa sair. Quem é que fica com as crianças típicas? Como é que faz? Não tem condição. Tá? Reagir negativamente ao comportamento da criança em crise é um empecilho. Eu assisti recentemente uma gravação que foi enviada para a gente lá em Pedro Leopoldo, uma gravação em que os educadores incentivaram uma criança indiretamente, tá, a quebrar tudo na sala. Ela deu uma crise e eles deixaram ela quebrar. E aí quando ela, por exemplo, pegava uma cadeira e ia jogar a cadeira e o evangelizador vinha e o educador vinha, a pessoa falava assim, não, pode deixar, deixa ele quebrar. Perceberam? Então a criança estava ali expondo uma grande dificuldade, dando uma crise e os educadores estavam querendo mostrar publicamente a dificuldade que eles estavam vivendo. Em nenhum momento pararam para pensar na criança, no perigo que ela estava correndo, como parar a reação negativa daquela criança, como barrar. Tá? Outro dia lá na nossa Casa Espírita, a gente começou a evangelizar na rua, porque a criança foi saindo, nós estamos saindo atrás dela, com a temática, com o material, e fomos acompanhando ela, 2 evangelizadoras, e acompanhando, o pessoal foi compreensível e nos ajudou nesse momento, para que a gente pudesse manter o trabalho junto a essa criança. Como é que você barra, como é que você para a criança em crise? Como é que a gente faz isso? Por isso ela precisa estar em tratamento acompanhado. Não pode ser só a evangelização infantil, não pode ser só psicologia, não pode ser só psiquiatria. Tem que ter uma rede de acompanhamentos para que essa criança possa desenvolver, uma vez que ela vai viver isso o resto da vida dela. Eu preciso pensar nisso. Vai ficar um adulto em crise. Ele vai ter essas dificuldades profissionalmente, familiarmente, emocionalmente. Às vezes um adulto que vai querer ter um relacionamento, porque o autismo não barra a existência. E aí ele vai ter crises gravíssimas dentro do lar por causa do comportamento. Tá? Não providenciar meios para reconfortá-la é outro empecilho. Então ele vai dizendo isso aí, né? Nós vamos entendendo os problemas. E aí ele fala, como se sente a criança que se percebe em transtorno? Como eu tenho dificuldade em lidar com isso, ele fala assim, o evangelizador deve perceber a criança de transtorno em seus aspectos intrínsecos, físico e espiritual. Inúmeras vezes, baseado nas dificuldades que a criança comporta, o enorme perigo da exclusão, às vezes ele vem em bom tom, disfarçado de terceirização. Tá? A gente vê as mães fazerem isso, terceirizar a educação, põe na creche, deixa na creche o dia inteiro. Nossa, minha cabeça agora está mais tranquila. Né? A gente faz isso. Por que a gente faz isso? Porque é muito mais fácil para a gente passar esse problema para frente. E às vezes ele vem com uma educação, não, eu ponho na creche, deixo lá o dia inteiro. E só pego ele à noite. Só que aí ele vai tendo estas crises em que eu não presencio, eu não compartilho, eu não vivo. Tá? Outra coisa, na casa espírita também. Muitas vezes trazer a criança, deixar na sala, deixar no salão. Ah, não, a gente não está dando conta de ficar com ele lá, não, deixa ele ficar com os pais dele, é muito melhor. Isso é uma terceirização. Estou passando o problema para frente. Aí ele vai dizer, ou a construção inconsciente da segregação. Separar, isolar e evitar contato. Às vezes eu faço isso sem perceber. Tá? Eu preciso incluir a criança junto ao social. Ela tem que aprender a conviver no social. Então, tirar a criança não significa. Eu posso ter o ambiente dela, porque ela não comporta muito tempo na sala.
Mas eu não posso tirá-la. Eu tenho que permitir que ela saia. Muitas vezes ela faz isso. Ela está na sala, daí a pouco ela levanta e vai embora. A minha neta é assim, ela está sentada assistindo evangelização, daí a pouco ela levanta. Na escola, ela estava dentro da sala de aula, de repente ela levantava e saía. E a professora falava, Elisa, você vai aonde? Aí ela falava, não sei. Ela cansava daquele ambiente. Aí as professoras, hoje ela tem uma professora especial que acompanha ela em sala. Então ela sai, a professora sai com ela. Ela vai, aquele conteúdo que ela perdeu, a professora especial repõe para ela depois. Mas ela precisa fazer isso sem que eu tire. Eu tenho que entender isso, eu não posso criar o isolamento. Põe ele nessa salinha. Às vezes eu faço isso, eu falo com as evangelizadoras lá isso. Pega lápis de cor, pega papel, leva a criança num ambiente e põe ele sentadinho lá no ambiente. Isso é exclusão. Ela tem que ficar dentro da sala de aula. Está perturbando as outras crianças. Prepare as outras crianças para receber essa criança. Gente, é muito bonitinho. Na nossa casa espírita, acabou meu tempo. Na nossa casa espírita, as minhas crianças ajudam as crianças atípicas. Tá? Hã? Tá, vou fechar agora. E o processo de integração adaptada, tá? Porque ela tem que adaptar ao sistema. A criança tem que adaptar ao sistema. Não adianta. Eu tenho que ir colocando ela. Eu só queria colocar isso aqui, porque corrida assim é muito ruim. A gente às vezes perde até o fio. Eu queria falar da agressividade, né? Mas eu queria colocar o seguinte. O que ensina para a criança atípica? Tá? E aí, a nossa responsabilidade é essa. Meu conteúdo é o mesmo conteúdo evangelizador, não muda nada. Não muda nada. Apesar dela estar vivendo momentos especiais na vida dela, a aceitação das provas é um conteúdo que tem que ser oferecido a ela. E como é que eu vou aplicar isso como evangelizador? Estou falando aqui como evangelizadora, tá, gente? Como é que eu vou aplicar isso como evangelizadora? Do mesmo jeito que a mãe fala com a criança assim. Você deixou cair a comida. Ela é muito seletiva, né? A gente sabe que a criança é autista ou a criança atípica, ela é muito seletiva. Autista ainda mais. Então, por exemplo, minha menina, por exemplo, ela só come arroz com ovo. Ela não come outra coisa, ela só come arroz com ovo. Então, de repente, ela vê um verdinho. Às vezes eu deixo escapulir uma cebolinha caiu no prato dela. Ela não quer comer mais a comida por causa da cebolinha. E aí ela anula o resto do apetite. Eles fazem isso com muita tranquilidade. Tá? Todo o resto estava com fome, mas viu a cebolinha, ela mata a fome. Acabou, ela não sente mais fome. Não é grave? E aí a gente precisa criar a adaptação. Tá? Às vezes eu falo com ela assim, Lili, pega essa cebolinha, encosta ela aqui pra mim, ó. Aí ela encosta aquele verdinho no cantinho do prato. Come olhando o verdinho. Come olhando o verdinho o tempo todo. Pode deixar. Pode deixar. Come olhando o verdinho o tempo todo. Come olhando o verdinho o tempo todo. Aí ela consegue comer. Por quê? Porque na essência eu tenho que ajudar essa criança a aceitar suas provas. Gentileza diante da agressividade. Você vai trabalhar com a criança de TOD? Uai, ensinando não agressividade. Não agressividade. Ela vai bater, você vai contê-la. Vem cá. Tá? Ela vai bater, ela vai agredir. É fundamental a contenção. Contenção afetiva. Tá? Isso é uma transferência de conhecimento. Contenção afetiva. Não, você não pode bater, não pode fazer. Isso é muito negativo. Então eu vou fazer contenções, segurar na mãozinha, tirar muitas vezes para uma conversa sobre a questão da agressividade, mas fazendo uma sustentação. E por último ele vai dizer, né? Paciência diante do desequilíbrio, otimismo frente às provas, bênção para todos aqueles que a amaldiçoam, porque ela percebe quem não aceita ela. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo em marcha perante a renovação, porque ela está assim.
Então, se eu digo, Lili, leva um copinho de água para a vovó, o que eu estou ensinando ela? A vovó tem limitações como você. Então, eu estou ensinando para ela recursos que ela não compreende, tá? E o mais forte sustentando os mais fracos e indecisos. Entendeu? Não disse nada. Pode ter certeza, não disse nada. Porque esse não é um assunto que se diz em 40 minutos. Para o evangelizador e para os pais. Então, a gente vai sugerir que a gente tenha muito mais tempo, que vá buscar conteúdo, que vá buscar conhecimento, para a gente lidar com isso. Tá? É um momento novo no planeta, entre aspas, mas é um momento que a gente precisa buscar. Quando a gente se reúne com profissionais, fica muito mais fácil, muito mais compreensível e a gente sabe lidar. Para as casas espíritas, é fundamental orientar o evangelizador como lidar com a criança autista, como lidar com a criança com transtorno de desenvolvimento. Tranquilos? É uma pena, mas agradeço a Jesus